na real, é o 6º episódio da série Escola de Sucesso. Aqui a gente aprende como melhorar como aumentar, na real, nosso faturamento e lucro para ter mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Então, essa é a minha missão, é te ajudar a obter esse objetivo, a chegar nessa meta, cumprir com esse propósito. Então, se você é dono de escola, se você é dona de escola, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse 6º episódio da série Escola de Sucesso. E hoje o tema ele é muito pertinente, porque nós vamos falar sobre uma atitude que pode falir a sua escola. Geralmente a gente pensa que é a falta de atitude, né? Mas às vezes algumas coisas que a gente faz pode estar impedindo o crescimento da sua escola. Então, se você não me conhece, eu me chamo Ali Durgante, eu sou, assim como você, dona de escola e também sou mentora. Eu ensino donos de escola a aumentarem o faturamento e lucro das suas escolas para terem mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Então, eu já estou nesse ramo de escola há 16 anos. Ano que vem, no inicinho agora, próximo mês, já vou completar 17 anos que eu sou dona de escola, estou nesse mundo empresarial, tenho outros negócios também. E muitas das coisas que eu vou compartilhar com você aqui é coisas que eu vivo na pele mesmo, no campo de batalha. Muita coisa que eu já estudei, que eu já passei, que eu já corrigi. Então, meu objetivo como mentor é justamente encurtar o seu caminho até o seu objetivo. Quem dera eu tivesse sabido de tudo isso lá no meu início, quando eu abri minha primeira escola, lá em 2006. Então, certamente minha vida teria sido muito mais fácil, eu teria tido muito menos, tinha batido muito menos com a cabeça na parede. Então, vamos ao conteúdo, vamos ao que interessa. Existe uma atitude que é perigosa quando você tem um negócio, quando você tem... Aqui nós estamos falando basicamente de escola. Se você tem uma escola de idiomas, e uma escola de música, uma escola de culinária, escola de dança, de ginástica, né? Seja lá de informática, desenvolvedor de games, robótica, qualquer tipo de escola que tem alunos, escola infantil se você tem. Então, você está no lugar certo e é aqui que nós vamos ver quais são essas atitudes, qual é essa basicamente atitude de hoje que eu vou falar que prejudica o crescimento da sua escola e inclusive pode te levar até a falência, que é não dar atenção para os números da sua escola. Aí você vai me dizer assim, olha, eu odeio matemática, era a pior matéria da escola, eu quase reprovei, e eu não gosto de planilha, e eu não gosto de cuidar de finanças, enfim, eu gosto de dar aula, ou eu gosto de administrar a escola, mas a parte financeira não é meu forte. Então, eu preciso te dar uma notícia talvez não tão boa, que é você é responsável pela parte financeira da sua escola. Mesmo que você tenha um gerente financeiro, um consultor financeiro, porque eu trabalho com consultoria financeira, então eu tenho clientes de consultoria, porém, o meu cliente, ele sabe exatamente o que está acontecendo nos números da empresa. Ele não delega totalmente para mim. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu apresento resultados. Inclusive, a gente tem uma parceria ali. Eu cobro que ele faça algumas coisas e ele me cobra que eu faça outras. Então, você não pode simplesmente delargar as finanças da sua escola para um terceiro. Você é responsável, porque se a sua escola estiver indo muito bem, obrigado, você é o principal responsável. Mas se a sua escola estiver indo pro buraco financeiramente falando, você também é o principal responsável. Então, é muito importante você
pelo menos entender como funciona. Ah, eu não quero fazer. Tudo bem, não quer fazer é uma coisa, mas alguém precisa fazer e você precisa se responsabilizar pelo resultado. Você precisa acompanhar os resultados financeiros da sua escola, tá? E hoje eu vou falar sobre algo que é imprescindível, que você precisa fazer na sua escola, você ou quem você vai delegar, que é um fluxo de caixa. Ai, vamos lá, fluxo de caixa. O que é, Ali do céu? Fluxo de caixa nada mais é que o controle financeiro da sua escola. Ou seja, ele é um raio-x de como que estão as finanças da sua escola, certo? Então, o fluxo de caixa vai te mostrar, através dos dados, obviamente a gente tem que alimentar esse fluxo de caixa, porque ele não surge do nada. Por isso, hoje eu vou te ensinar exatamente como fazer esse fluxo de caixa de forma simples, gostosa, nada de sofrimento, nada de empolar, porque vai ter que fazer um fluxo de caixa decente. Ai, Ali, mas eu já registro tudo no meu caderninho. Olha só, o caderninho, ele talvez sirva para um momento. Mas, se você quer crescimento na sua escola, você precisa se portar como uma escola que é crescida, não uma escola que é bebê. Combinado? Então, uma das coisas é a gente vai hoje ver quais são os benefícios, ou os benefícios, na real, de você trocar do caderninho para outras ferramentas que vão te ajudar nessa clareza aqui, tá? Porque o fluxo de caixa, ele fica mais simples, mais prático, quando ele é usado na ferramenta certa. Nas ferramentas é porque tem mais de uma. Agora, o caderninho não facilita a sua vida, pelo contrário. O caderno, ele dificulta, porque ele não calcula o que você precisa ver. Ele não te mostra ali direitinho o que você precisa saber sobre a saúde financeira da sua escola. Então, o fluxo de caixa perfeito, ele começa com registro, certo? A primeira coisa é a gente registrar. Então, você precisa registrar o que, Ali? Todas as entradas e saídas da sua escola. Toda a receita e toda a despesa precisam constar no fluxo de caixa. Tudo, até aquele cartãozinho que você usa da empresa, você usa para pagar seu plano de saúde ou para pagar a sua conta de celular, tem que estar aqui no fluxo de caixa, tá? Tem que estar bem claro ali, bem especificado o que e para que foi, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é registrar. E esse registro, ele tem que ser organizado, ou seja, caderno já não funciona bem aqui, porque ele não organiza, você vai anotando uma coisa embaixo da outra, tá? Mesmo que você, eu faço umas divisórias ali bem bonito, tá? Eu vou te mostrar hoje que não é a melhor ferramenta o seu caderno. Mas pode, por enquanto, vamos continuar usando ele no início, tá tudo bem. Mas você vai ver que daqui a pouco vai ter necessidade de, vamos dar um upgrade aí nesse registro de fluxo de caixa. Então, você vai registrar tudo que entra e sai, só que só registrar não acontece nada. Porque o que eu disse pra você? Que se você não tiver essa atitude, com a atitude de simplesmente não cuidar do fluxo de caixa da sua escola, você pode até ir à falência, tá? Por quê? Porque é a parte financeira do seu negócio. Sem dinheiro, um negócio não sobrevive. Mas ela não sobrevive sem... ela sobrevive sem lucro, desculpa. Ela pode viver sem lucro 2, 3, 6 meses. Certo? Mas ela não sobrevive sem faturamento. Ou seja, sem receita, sem matrícula, sem aluno, não tem como viver. O fluxo de caixa, você está registrando organizadamente, ou seja, cada macaco no seu galho. Hoje eu vou ensinar para você exatamente como você vai colocar esse fluxo de caixa. E depois você vai fazer o terceiro passo, que é
planejar. Ou seja, depois que eu registrei, ou seja, tenho ali na minha cara como é que tá as finanças da minha escola. Aí eu organizei cada despesa, cada receita no seu quadradinho, né, no seu setor. Aí você vai planejar. Viram a importância? Você viu a importância de você ter um fluxo de caixa perfeito? Porque no momento que você não tem esse controle, você não conhece seus números. Consequentemente, o que acontece? Você não vai poder planejar aumento de faturamento, aumento de lucro, redução de despesas, porque você nem sabe onde reduzir, onde aumentar, como aumentar, porque você não tem isso aqui na sua cara para você ver todos os dias. Já tô dando um spoiler aqui. Fluxo de caixa a gente mexe todos os dias, porque todos os dias você tem contas a receber, você tem contas para pagar e você tem dinheiro entrando, ou quase todos os dias. Tá? Então, no máximo dos máximos, dia sim, dia não, você faz o controle do fluxo de caixa, tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua organização e no crescimento da sua escola, tá? Então, cuide disso aqui de perto. Então, revisando, registro de forma organizada e aí você consegue planejar. Mas como é que eu registro, Ali? Como é que eu faço esse controle através do registro? Então vamos lá. Você vai começar primeiro com as receitas. As receitas eu gosto basicamente de dividir em duas, tá? Que são as receitas de venda e a receita real. Eu, Alessandra, sempre divido em duas com meus clientes. Eu faço assim, meus alunos também. Então, eu divido a receita entre tudo que você vendeu, todas as matrículas que foram feitas, gerou isso aqui de receita de faturamento. Porém, talvez nem sempre isso seja a realidade, porque daqui a pouco o cliente, o aluno que você matriculou hoje, fez um pagamento no cartão de crédito que vai entrar no mês seguinte. Então, essa não é a receita real. Vai entrar na receita de vendas, claro, para você poder medir o crescimento de matrículas. Isso é muito importante, quanto de matrícula você vem fazendo mês a mês. Mas você precisa medir o dinheiro real que está no caixa da empresa. Porque se você conta receita de venda como receita real, quando você for equiparar com a sua conta bancária, com caixa da escola, não vai bater esses valores, concorda? Então agora, depois de registrar todas as receitas, você tem receita todos os dias, vai anotando lá no fluxo de caixa. Anota eles separados, então, 2 setores diferentes. E aí vamos para as despesas agora. Então, você vai começar com as despesas variáveis. Ai, Ali, o que é despesa variável? As despesas variáveis são todas aquelas que estão intimamente linkadas com o produto ou serviço que você vende. Todos os custos que você tem, por exemplo, na matrícula com seu aluno, você conta como despesa variável, como, por exemplo, taxa de cartão de crédito. Quando você matricula e o aluno passa o cartão, você tem que pagar aquela taxa. Se você não matricula, não teve a taxa do cartão. Então, assim, fica bem fácil de entender o que é despesa variável, que significa que quando você tem matrícula, você tem aquela despesa. Se você não tem matrícula, zero daquela despesa. Por exemplo, nota de serviço, ou se você vende material didático também, a nota de produto. Então, você paga o imposto dessa nota. Isso é despesa variável. Todos os impostos que são linkados à venda, tanto faz de produto ou de serviço, entra na despesa variável. Outra despesa variável que você tem na escola é comissão de vendas. Se você tem os vendedores que você comissiona eles por matrículas, isso entra
para despesa variável, porque se você matricula, você tem esse custo. Se não matricula, zero custo. Então é muito legal ter este custo. Despesa variável é uma despesa boa. Ela só não pode ser alta, mas ela precisa existir porque isso é sinal que você está matriculando. Então, bem claro, matriculou, tem essa despesa, vem para cá. Se não teve matrícula, zero dessa despesa, então isso caracteriza despesa variável, certo? Agora eu vou te mostrar como fazer o primeiro indicador da sua escola, que se chama, vou botar de outra cor aqui, margem de contribuição. Margem de contribuição. O que é esse raio de margem de contribuição, Ali? Ele é o nosso primeiro indicador, ou seja, o nome já diz, é quanto de margem que sobrou da sua receita que te ajuda a pagar os custos fixos da escola e ainda gera o lucro que você deseja. Lembrando que, eu falei antes, que uma escola, uma empresa, ela pode ficar sem lucro por algum tempo. O que ela não pode ficar sem receita, faturamento, entrada de dinheiro, tá? Então, a margem de contribuição, ela vai dizer quão saudável está a sua empresa. Como é que a gente calcula a margem de contribuição? Uma fórmula matemática muito simples, tá? Vou botar aqui, ó, MC, margem de contribuição, é igual receita, tá? As receitas menos as despesas variáveis. Pronto. Facinho, né? Bem fácil, tá? Então, margem de contribuição, você vai pegar a sua receita e aí vai diminuir das suas despesas variáveis, certo? Só que aqui, ó, um adendo, tá? Se você tem as despesas variáveis são dentro daquele mês, você vai pegar a receita de venda, tá? Porque a receita de venda, você já tem que pagar naquele mês, você já paga o imposto, já paga a taxa de cartão, já paga o frete, já paga o fornecedor, enfim, tá? Então, precisa contar a receita de venda, combinado? E aí ele vai te dar aqui um percentual, vai te dar um percentual ou um valor que vai te dizer, ó, então, desse valor que entrou, sobrou esse valor aqui para pagar, por exemplo, digamos que entrou de receita de vendas daquele mês, entrou 10 mil reais. Entrou 10 mil reais e você teve de despesa variável dentro dessas matrículas ali que te trouxe 10 mil reais, você teve 3 mil reais de despesa variável. Ou seja, 7 mil reais é a sua margem de contribuição, é o que sobrou para você pagar os custos fixos e ainda gerar o lucro que você precisa, certo? Claro que aqui, ele serve bastante para quando você vende materiais didáticos também. Se você vê é 100% curso, o legal é você fazer a receita de vendas somado todas as entradas que você tem na escola, ou seja, alunos novos, alunos que você está matriculando nesse mês e alunos que já estão na escola para você tirar as despesas variáveis, porque daqui da margem de contribuição vai sair o seu cálculo do custo fixo, que é o próximo registro, tá? São agora, deixa eu ver se você enxerga daí, custos fixos, tá? Os custos fixos, diferente das despesas variáveis, são aqueles que, faça chuva ou faça sol, você precisa pagar. Você tendo 100 matrículas ou 0 matrículas, você precisa pagar aluguel, luz, água, internet, contador, salários, impostos que tem a ver com salários dos seus funcionários. Então, sistema,
tudo isso entra nos custos fixos, tá? Ou seja, você precisa colocar aqui tudo o que tem a ver com a estrutura da escola, tá? Não tem nada a ver com matrícula. Você matriculando mais ou matriculando menos, você vai ter que pagar, certo? Então, os custos fixos, você vai sobrar o dinheiro que eu vou pegar a margem de contribuição aqui. Próximo indicador que a gente vai ter vai ser a gente chama de lucro antes dos investimentos. Investimentos, tá? Não vai caber ali. Ou LOI, tá? Então, como é que a gente faz essa fórmula? É o LOI, desculpa, eu não botei aqui operacional, tá? O lucro operacional. Lucro operacional antes dos investimentos. Então, vai ser o LOI menos os custos, custos fixos, desculpa. LOI vai ser margem de contribuição, que eu achei aqui, menos os custos fixos. Aí você vai ter o lucro operacional antes dos investimentos. Claro isso? Tá? Então o LOI é o lucro operacional antes dos investimentos, você vai calcular pegando a margem de contribuição e diminuindo dos custos fixos. Simples, né? Continha de menos aqui, bem tranquilo. Vamos revisar essa parte, porque eu vou apagar aqui para te mostrar o que vem depois. Então, o fluxo de caixa, você vai começar registrando, certo? Então, eu registro primeiro as receitas. Receita de venda, tudo que você vendeu naquele mês. E a receita real é o que realmente entrou na empresa, tanto de matrículas novas quanto de alunos que você já tem na escola, certo? As despesas variáveis vai ser o primeiro gasto que você vai registrar, que lembrando que é tudo que tem a ver com as suas matrículas, como comissão, taxa de cartão, frete, o material didático, se você vende, nota fiscal sobre o que você vende. Isso tudo é despesa variável. Tendo essas duas partes do meu fluxo de caixa, eu consigo achar meu primeiro indicador, que é a margem de contribuição, que é a margem que contribui para pagar os custos fixos e gerar o lucro que você precisa depois de diminuir as despesas variáveis dele, tá? Então a fórmula é simples: margem de contribuição menos receita de venda, que é tudo que entrou naquele mês de alunos novos, mais os alunos que você já tem. Diminui das despesas variáveis daquele mês. O valor que sobrou é a sua margem de contribuição. É o que vai ter para você pagar custos fixos e gerar lucro, tá? Muito importante. Nos custos fixos, aí o próximo setor é os custos fixos. Custo fixo é tudo aquilo que tem a ver com a sua estrutura, com seus gastos com o pessoal, inclusive o seu prolabore. O seu salário está dentro do custo fixo. O seu salário não é o lucro da empresa. Isso tem que ficar bem claro, tá? Isso nós vamos falar num outro episódio da Escola de Sucesso sobre como calcular o prolabore, tá? Então, o seu prolabore está aqui dentro dos custos fixos. E aí, sabendo os seus custos fixos, você vai chegar ao próximo indicador, que é o lucro operacional antes dos investimentos, ou o famoso LOI. Como é que eu faço essa fórmula do LOI? Como é que eu acho o lucro operacional antes dos investimentos? Eu só pego a margem de contribuição e diminuo dos custos fixos. Eu diminuo os custos fixos dela. Pronto. Tá? Então, achamos aqui o lucro operacional. Aí nós vamos adiante. Eu espero que você esteja anotando esse negócio aí, porque eu não tenho quadro suficiente para deixar tudo anotadinho. Aí nós achamos o lucro operacional antes dos investimentos. Agora eu preciso descobrir os investimentos. Ou seja, você vai registrar todos os investimentos que você fez na escola. Investimento é tudo que traz retorno financeiro para a escola. Se você patrocinou um evento
isso tem que te dar retorno. Pode ser de visibilidade, que lhe traga mais vendas, lhe traga mais alunos. Pode ser o marketing da escola, é investimento. Cursos, consultorias, mentorias, treinamentos. Isso tudo são investimentos, porque você está investindo no crescimento da sua escola. Aí nós vamos para o próximo indicador, que é o lucro operacional, né? O lucro operacional você vai achar diminuindo. A fórmula é lucro operacional é igual o LOAI. Lembra o LOAI, que é o lucro operacional antes dos investimentos, que a gente já achou, tirando a margem de tirando os custos fixos da margem de contribuição. E aqui, para achar o lucro operacional, você vai tirar os investimentos do LOAI, investimento, certo? E aí você acha o lucro operacional. Simples, né? Acabou por aqui? Poderia acabar por aqui. Mas ainda existe um outro setor do seu fluxo de caixa que a maioria dos sistemas, dos softwares de gestão, não calculam assim separadamente, tá? Que é as movimentações, vou botar com essa caneta aqui, que são os setores. As movimentações não operacionais. Ai, o que é isso? Não operacionais. Movimentação operacional, como já diz o nome, é tudo que não faz parte da sua operação. Todas as entradas e saídas da sua escola que não fazem parte do dia a dia. Por exemplo, uma entrada operacional é se os sócios tiveram que capitalizar a empresa, digamos, por conta de fizeram umas reformas, quiseram fazer um investimento maior. Então essa capitalização dos sócios vai entrar nas entradas não operacionais. Não entra nas receitas, porque isso não é um dinheiro que é recorrente. Não faz parte da sua operação. Outro exemplo de entrada não operacional é se você vendeu algum móvel da escola, você tem carro que é usado para a escola, você vendeu e entrou esse dinheiro, ele é uma entrada não operacional, certo? Um empréstimo, você teve que pegar um crédito no banco, pegou um empréstimo com alguém, e aí esse dinheiro que entra, não entra nas receitas, ele entra nas entradas não operacionais. E as saídas? As saídas não operacionais são, por exemplo, pagamento desse empréstimo. Tá? A parcela de pagamento do empréstimo é saída não operacional, porque ele não faz parte da sua operação. Então, isso tudo entra nas movimentações operacionais. Como é que eu faço, como é que então eu chego no meu último indicador? Meu último indicador se chama resultado líquido. Resultado líquido. Como é que eu acho o resultado líquido? Qual é a forma? Então, resultado líquido, você vai pegar o lucro operacional, vai somar as entradas não operacionais, aquilo que entrou de dinheiro que não faz parte da sua operação, e vai diminuir das saídas não operacionais. Aí sim você vai ter realmente o que sobrou na escola. Aí vai ser o seu lucro líquido de verdade. Viram a importância da gente ter registrado tudo direitinho, cada coisa, cada macaco no seu galho, e organizado dessa forma, ou seja, registrar, lembra que eu falei no início? Registrar organizadamente para você ser capaz de planejar. Porque daí eu vejo, opa, meus investimentos estão baixos, preciso investir mais para poder ter mais retorno. Minhas despesas variáveis estão muito altas. Meus custos fixos, por exemplo, a internet está muito cara. Então, são coisas que você consegue identificar somente através de um fluxo de caixa bem feito, tá? Então, dessa forma, você consegue ter, como eu falei, um raio-x das finanças da escola, e aí você consegue agir
de forma certeira. Ou seja, se você já tem esse fluxo de caixa durante todo esse ano de 2022, parabéns, vai ficar muito mais fácil para você agora fazer o planejamento para 2023. Porque você já tem as informações que você precisa para estabelecer metas de crescimento para o próximo ano. Não, Ali, não tenho. Então, eu vou, como todo o nosso episódio da Escola de Sucesso, a gente tem mão na massa, porque de nada adianta a gente só assistir conteúdo, receber conteúdo e não aplicar as coisas. Tá? A gente só vai ser uma pessoa cheia de conteúdo, só isso. Crescimento escola zero, se a gente só tiver conhecimento e não tiver aplicabilidade. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você tente juntar as informações pelo menos do mês de dezembro, então. Certo? Então vamos recapitular aqui, tá? Você vai pegar a receita de vendas, fluxo de caixa agora nós vamos fazer, resumidamente, como é que você vai calcular ele, tá? Você vai pegar a receita de vendas menos despesas variáveis. Qual é o primeiro indicador aqui? Margem de contribuição, certo? Para você achar a margem de contribuição, você vai pegar as receitas de vendas menos as despesas variáveis. Pronto, seu primeiro indicador encontrado. Aí você vai pegar essa mesma margem de contribuição e vai tirar os custos fixos dessa margem de contribuição. Qual é o indicador que você vai achar? O LOAI. Lucro operacional antes dos investimentos, tá? Agora você vai pegar, olha como é fácil, tá? Agora nós vamos pegar o resultado daqui, ó, LOAI. Você vai pegar o LOAI e tirar o quê? Que faltou? Os investimentos. Os investimentos, porque você vai me dizer assim, olha, digamos que a escola tá capenga, tá ruim das pernas. Tem investimentos que a gente consegue parar um pouco. Não é o certo, não é o ideal, mas a gente consegue dar um tempinho. Os investimentos, porque o que faz a sua escola crescer são os investimentos. O que realmente vai fazer a sua escola crescer é investimento em marketing, investimento em treinamento, em conhecimento. Isso sim, porque senão você vai ficar estagnado. E deixa eu te contar uma coisa, você não vai ficar estagnado por muito tempo, você vai começar a retroceder. Mesmo que você seja o bambambam na sua cidade, no seu bairro, se você não fizer investimentos para crescimento da sua escola, logo vai aparecer um concorrente que vai ficar em primeiro lugar. E aí você, começa a cair. Porque assim como tudo na natureza, ou a gente está morrendo, ou a gente está crescendo, ou a gente está morrendo. Estagnado não é por muito tempo. Então pense nisso na hora de inovar, na hora de investir em coisas que dão retorno para sua escola, tá? Então, o lucro operacional antes dos investimentos, eu vou tirar os investimentos que são importantíssimos para sua escola, aí nós vamos chegar no lucro operacional, certo? Posso parar aqui? Posso. Mas se eu tiver entradas e saídas não operacionais, eu tenho que seguir adiante. Não, Ali, eu não tenho empréstimo, não tenho divisão de lucro, não vendi nada da empresa, não capitalizei a empresa do meu bolso, enfim. Tá? Então, aqui, o seu lucro operacional já é o seu resultado líquido. Não, Ali, eu tenho outras despesas. Então, nós vamos pegar, lembra que a gente sempre pega o resultado anterior, da fórmula anterior, né? Lucro operacional mais entradas não operacionais menos saídas não operacionais. Qual é o resultado que a gente vai chegar aqui? Muito bem, se você disse resultado líquido. Isso aqui, gente, é um fluxo de caixa perfeito, simples, claro. Dá para fazer no papel? Dá, porque eu tô te colocando aqui as fórmulas, isso aqui a gente faz ali rapidinho, tá tudo certo.
Só que assim, se você tiver uma outra ferramenta que lhe calcule isso mais rápido, é muito melhor. Como? Uma planilha, um software de gestão bom que lhe dê esses indicadores aqui. Isso vai facilitar muito a sua vida. Porque ele já tem no software ou numa planilha bem feita, ele já tem separadinho os setores, o que é despesa variável, o que é custo fixo. Por exemplo, os meus alunos recebem uma planilha que eu mesma fiz em função das minhas necessidades, o que eu precisava para minha escola e o que eu fui vendo os meus alunos também precisando. Então eu fui colocando na planilha. O seu trabalho é só alimentar ela. É só colocar, assim como num software, é só você colocar as informações lá dentro que ele já calcula tudo isso aqui para você. Então você tem na lata, inclusive, os percentuais. Quanto de percentual do faturamento deu a margem de contribuição, deu o lucro operacional antes dos investimentos e assim sucessivamente. Então é muito importante você ter esse raio-x, essa clareza das finanças para você conseguir se organizar e não deixar a sua escola ir para o buraco. Como eu falei no início desse vídeo, essa atitude de não gostar de cuidar das finanças, de não cuidar do seu fluxo de caixa, pode fazer a sua escola falir. Porque você está só preocupado com o operacional, com vender, mas você muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, já aconteceu com vários clientes meus, de tá faturando, mas não vê a cor do dinheiro. Tá aumentando a entrada de receitas, mas tá saindo na mesma proporção. Por quê? Porque não olhou para o fluxo de caixa para ver onde é que está o gargalo. Pode ser na despesa variável, pode ser no custo fixo, onde é que está o problema que você não vê a cor do dinheiro. E não é para isso que a gente abriu a escola, não é para isso que a gente abriu uma empresa. A gente abriu para dar lucro, a gente abriu para poder ter uma vida tranquila, proporcionar uma vida tranquila para nossa família também. Certo? Então, tema de casa, se você não tem o seu fluxo de caixa bonitaço, como eu mostrei hoje, então, é pelo menos nesse mês você conseguiu pegar o máximo de informações que você conseguir do que eu falei, das despesas, das receitas, para você conseguir montar o planejamento para os próximos meses. Se você estiver vendo esse vídeo numa época diferente, não tem planejamento ainda para os próximos meses, aproveite essas dicas, aproveite todo esse conteúdo aqui, anote e comece a fazer o seu fluxo de caixa, como eu falei, de preferência todos os dias. Arranje um horário para você. Uma boa ideia é 1h da manhã, antes até da escola abrir, por exemplo. Ou antes de você ir para a escola, pode fazer de casa mesmo. Tá? Então, se você tem as informações online, você consegue fazer ali na 1h da manhã, já se organiza, fazendo o seu fluxo de caixa, já olhando o que entrou e saiu no dia anterior, se tá tudo certo, já previsionando o que você precisa pagar no dia de hoje, o que vai entrar no dia de hoje. Simples assim. Se você tiver esse processo, você vai ter muito menos trabalho, vai ser muito mais prazeroso e os seus resultados vão escalonar. Por quê? Porque hoje o conhecimento que você tem e as atitudes que você tem te trouxeram até esse ponto. Se você quiser pular de nível, se você quiser levar a sua escola para um patamar mais alto, você precisa adquirir novos conhecimentos e adquirir atitudes diferentes, hábitos novos. Eu tinha um professor no MBA que ele dizia assim, ó, atitude velha traz dinheiro velho. Se você quiser dinheiro novo, tem atitudes novas. Combinado? Então, eu espero que isso tenha te ajudado e, ó, botar em prática, porque como eu sempre digo, a sua vida, o seu crescimento seu e da sua escola só começa depois que terminar esse vídeo, certo? Bora, vamos lá então praticar tudo isso que a gente aprendeu no dia de hoje. Beijo!